Olá, meu amigo, olá, minha amiga, e a prosa continua. A cidade de Maringá são mais de 430 mil habitantes, e não tenha dúvida que a questão do autismo vem ser apresentada a cada dia, vem aumentando, e é por esse motivo, até por uma questão de qualidade pública, de informação, de segurança pública também. Nós aí estamos trazendo vários departamentos, várias pessoas para trazer informação para você, meu amigo. Você, minha amiga. Eu convidei a estar presente aqui nos estúdios da TV Engá. No programa de Justos Correio e Comunidade, Leandro. Olá, tudo bem? Olá, tudo bem? Leandro, você é policial e é autista? Já vou direto. Sou policial militar, terceiro sargento da Polícia Militar do Paraná. Sou autista, sou dentista, sou faixa preta em jiu-jitsu e sou capoeirista. E é meu amigo, tá? Então, você já sabe, estou muito bem servido. Leandro, você é de Maringá? Eu sou natural de Veracruz do Oeste, né? Região oeste do Paraná, nas proximidades Cascavel, né? Só que eu fui registrado em Céu Azul, que é uma cidade próxima. Morei em Medianeira, morei em Matelândia, né? Céu Azul, Toledo. Então, ali até os 16 anos, eu vivi mais na região oeste, né? E vim depois para Maringá para poder ali, morava na região rural, ter uma condição aí melhor, poder estudar, né? E trabalhar aqui na cidade grande. E tô aqui até desde então. Mas o que fez você vir para Maringá? Ah, eu vou para Maringá. Um belo dia você chegou, pessoal, tô indo para Maringá. A região oeste do Paraná, naquela época, né? Isso aí a gente tá falando em 98, 99, nos anos 90 ali. Era um local assim que não tinha muita oportunidade, né? E minha tia, a irmã do meu pai, me fez a proposta. Conversei com a minha mãe, conversei com meu pai. Eles meio relutantes, mas deixaram. E eu acabei vindo com eles, morar na casa deles aqui e tentar estudar, né? Porque tem uma faculdade estadual, que era o UEM na época, que era um interesse meu, e trabalhar para poder me virar na vida. Mas aí vem a pergunta: por que policial? Desde criança, eu tinha dois sonhos. Um dos sonhos era ser policial e o outro sonho era ser médico, na verdade, né? E eu vim atrás daquilo que eu almejava. Consegui entrar na polícia, em qual permaneço até hoje, em 2006, né? Então são 19 anos na corporação, né? E graças à Polícia Militar também, e consegui uma bolsa de odontologia, não foi medicina, porque não tinha nem condição de como vai trabalhar e fazer um curso integral, né? E eu vi a oportunidade, falei, já que não posso medicina, vai odontologia, né? Que também é uma ótima profissão. E conseguia um curso à noite, um noturno, que só tinha numa faculdade. E com os convênios da polícia, a gente consegui uma bolsa 100%. E então eu consegui me formar na odontologia também. Mas não bastasse ser policial, ele resolve ser dentista também. Então é uma pessoa aí que é polivalente, né? E como você concilia essas duas profissões no seu dia a dia? Então, a Polícia Militar eu trabalho, em escalas, né? E na odontologia, após eu ter me formado, eu me especializei em endodontia, né? Que é tratamento de canal, e atendia na minha folga. Então, como é por agenda, é marcado, né? É específico, eu consegui atender na folga. E, posso, né, trocar as duas profissões aí simultaneamente. Diga uma coisa para mim aí, para todos nós que estão nos ouvindo, só nós aqui vamos ficar sabendo, a maioria dos clientes são policiais? Depois que eles tiveram conhecimento, né, que eu tinha essa especialidade, eles vieram me procurar, me procuram às vezes, né? Mas não é só porque tinha uma parceria com uma clínica, com um grande amigo meu, e
fornecia os pacientes dessa área, que é uma área da odontologia que a maioria dos dentistas não gosta de fazer, né? Só quem gosta mesmo, me passava esses pacientes. Daí eu atendia os pacientes dele, os outros indicados pela polícia militar, que sabiam que eu era dentista, falavam, ó, o Sargento Almeida, ele é endodontista, ele trata canal. Daí o pessoal vinha me procurar. Eu estou deixando para falar sobre autismo, a gente vai falar dentro de instantes. Queria que você passasse uma mensagem para todos os policiais que estão nos ouvindo agora. A mensagem do policial, dentista e autista, para vocês aí, com certeza ele vai caprichar. Vai lá. Então, meus colegas policiais que estão aí trabalhando na rua sempre, diuturnamente, né? A gente tem umas escalas assim que a gente tem que atender a população 24 horas. Hoje, a Polícia Militar, ela dá os cursos ali para a gente poder trabalhar com pessoas com deficiência. Então, isso já é passado pela própria polícia. Então, o governador do estado fez uma lei, né? A lei 21964, que é a lei do autista, aqui no estado do Paraná. E conjuntamente, ele fez um curso também para atendimento de pessoas autistas. Então, a Polícia Militar está preparada hoje para lidar com essas situações. No caso... Então, nossos colegas aí estão preparados já. Mas no caso, antes mesmo de você ser diagnosticado, ter o laudo, você já sabia de como é a questão de atender a questão dos autistas? O meu laudo, ele completou um ano, né? Essa iniciativa começou o ano passado, em 2024, teve uma normativa, né, que já começou a trabalhar essa parte aí da Polícia Militar no atendimento com pessoas autistas, né, com pessoas com necessidades especiais também, né. Agora, vamos lá. Passando aí para o pessoal, quais foram os detalhes que você observou ou que foi observado por outras pessoas que levou você a tomar a decisão de ver se haveria a questão de ser autista ou não? Sempre, desde criança, né, eu fui uma pessoa um pouco reservada. Quando os outros estavam lá brincando, né, todo mundo se divertindo, eu tava já um pouco mais afastado, um pouco mais retirado e com um foco em outra coisa, lendo um livro, inclusive fotos que serviram, né, para depois falar que se tinha ou não tinha. As perguntas falam lá como que era, né, antes dos 16 anos, como foi depois dos 16 e tenho várias fotos que o povo tá tudo brincando e eu tô lá num canto lendo, tô a parte daquele conjunto, então a parte de socialização que mascarou pelo fato de ser policial, né, às vezes com a sociedade, fala, não, o cara é policial, ele é sério, mas eu sempre fui um pouco já não me juntava muito com o povo, né, eu era um pouco mais retirado. E quando eu vim da cidade pequena pra cá, o povo falava, não, que ele era do sítio, né? Daí ele já é quietão assim porque ele é do sítio, mas sempre foi uma das características a socialização. Você vê a questão do autismo hoje, né? No quesito de auxílio ou de políticas públicas. Comparado a, vamos dizer assim, 19 anos, né? Hoje está muito mais estudado, porque uma questão também, dentro da minha própria família, tem pessoas que foram diagnosticadas agora com 21 anos, que a mãe sempre levou, desde criança, para fazer terapia, e fazia todas as terapias que fazem as crianças autistas, que é TO, fono, psicopedagoga, né? E o povo não fechava TDAH, fechava outra condição, mas não fechava e deixava inconclusivo. E agora, depois de adulto, lá com 21 anos, não, já chegou lá com todo aquele histórico, você é autista. Então, quer dizer o quê? Tá evoluindo, né? Em relação ao diagnóstico. Mas os autistas sempre existiram, né? E as mães hoje que lutam com seus filhos autistas e estão aí nessa luta aí
para conseguir os direitos, que é muito válido, eles vão crescer. A gente vê falar bastante das mães e tal, tem que dar condição para eles se desenvolver, mas o filho delas, se Deus quiser, vão crescer, eles vão ser autistas adultos. Então, hoje, a, a população se dedica mais na questão da criança. Aqueles autista lá de trás, que não conseguiram ser tratados e ser restabelecidos na sociedade, o que acontece? Hoje é muito andarilhos, né? Desde sempre existiu andarilhos, a gente vê que alguns andarilhos, fora aqueles que têm problema com drogas, né? Alguns são por conta de alguma deficiência, algum transtorno, né? Na minha própria família mesmo, depois do meu diagnóstico, a gente consegue perceber que muitos não conseguiram se desenvolver, não conseguiram ter um emprego bom. Fala na questão da ingenuidade, que o autista acredita em tudo, então não consegue se estabelecer em um emprego, né? Não consegue lidar com pessoas, então tem parentes meus que já foram gerentes de loja, só que pediram para sair porque eles tinham que manter contato com pessoas, tinham que socializar. E o fato de não socializar gerava ali um atrito dentro da empresa e a pessoa preferiu ficar desempregada porque é um estímulo, né? É o gatilho, a socialização, aquilo que fere a pessoa, né? E aquilo ele se torna tão assim, tão insuportável que dá o surto, né? Eu já tive vários gatilhos assim que eu cheguei a ter assim, eles tratavam antigamente, antes de saber que era autismo, como síndrome do pânico, né? Falava, você tem síndrome do pânico, você tem ansiedade, isso aí é ansiedade, isso é depressão, né? E na verdade, muitos não tratados e muitos sem diagnósticos que passam por isso e que hoje é difícil ter um profissional que consegue achar isso no adulto. Minha psicóloga aí, Adelaide, é uma profissional muito gabaritada para isso, que eu comecei com ela também faz 18 anos e ela conseguiu, né, saber o que estava acontecendo desde aquela época, que esses indícios aí, e agora fechou que realmente é isso. Então, as pessoas hoje têm que saber, mães lutam, sabe, desde criança que a criança dela ali tem um autismo, tem tudo, só que a criança dela tem potencial. E a certo momento ele vai mostrar isso e ela vai ser um adulto autista e que vai produzir. Vamos ocupar desse momento para falar do Instituto TEA. Como que você vê o Instituto TEA? Fale para nós. São as guerreiras, né? Porque elas diuturnamente estão aí lutando, indo atrás dos direitos, né? E procurando suporte, indo atrás dos órgãos públicos, né? E consequentemente, né? Tanto estadual, municipal, tentando aí, né? Chamar a atenção realmente e colocar o autista, ou até mesmo a mãe do autista, dentro das políticas públicas, né? Porque pela lei, toda comissão tem que ter, né? Todas essas comissões aí que tem que ter a do autista. E parece que até agora o povo não engajou tanto. Estão ali lutando e tem que dar atenção para isso, tem que engajar, né? Porque tem que ter o autista lá, dentro dessa comissão, para ele saber, para o povo saber que tem uma pessoa nessa condição, que nem fala, os autistas estão aí, não é agora que está aparecendo isso aí, tem desde lá daquela época. Quem conseguiu se restabelecer? Uns sim, outros não, né? É isso aí, eu vou só retificar aqui. A Andréia Meirelles é a presidente da TEA Maringá e a Rosângela é a vice-presidente. Um abraço, vamos dar um abraço para ela? Abraço aí para André e para Rosângela, né? Eu que fui atrás delas, né? Eu fui atrás delas, falei, como que funciona isso? Como que é isso aí? Eu quero saber mais e tal. Daí elas vieram conversar comigo. Eu falei assim, ó, a gente precisa de suporte. Tem algumas situações que a gente precisa ainda de suporte, mesmo, né, sendo adulto, mesmo tendo conseguido muitas coisas. Só que tem coisas ali ó, que se não forem atrás, muita gente vai para depressão, fala que depressão. E esse mês de setembro é um mês aí, né, que o pessoal da conscientização aí também. E o nível 1 de suporte é um dos níveis que mais tem essa depressão. Por quê?
que nem o caso que eu tava contando da minha família. A pessoa, ela trabalha num ambiente que ela tem contato ali, tem estímulo todo dia. Daí ela chega do trabalho, ela quer dormir. Ela não quer mais nada. Fica 2, 3 dias dormindo, não quer sair. Ela fica enclausurada. Por quê? Daí fala, o que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? É a pessoa que precisa de suporte. Nível 1 também precisa de suporte, né? O nível 1 de suporte, que é no meu caso, a gente sabe que é estranho. A gente tem consciência que a gente é estranho. A gente tem consciência que a gente não é igual às outras pessoas, né? E a gente tenta mascarar isso, tenta ser normal, né? E isso aí causa um desconforto, causa ali um desgaste emocional. Chega assim à noite, está totalmente esgotado ali, tentando se arrumar, mas só que na verdade a gente tem que. Por que isso? A gente quer ser aceito, né? Que o povo fica muito esquisito para todo mundo, ninguém, o povo distancia, não quer Mas eu, conversar nem nada. eu tenho certeza, Leandro, eu acredito que você também concorde comigo, que os pais que largam as suas esposas só porque têm filhos autistas não contribuem em nada para a solução dessa questão. Eles são covardes que fogem da responsabilidade. No momento em que mais precisam, simplesmente vários, não são todos, mas vários fogem. Que pena que isso ocorra. Realmente acontece muito isso. Eu vejo vários casos disso aí acontecer. Realmente, o cara ali, até na verdade, até o próprio o cara ali abandona o filho, nem se ele não tem deficiência, imagina com a deficiência. Então, eu acho que a parte jurídica tem que funcionar também nesse sentido, para, né, cobrar esse cara aí lá e ter algum suporte nessa parte também para responsabilizar ele, porque deixar na cargo das mães que correm pra cima e pra baixo com o filho dela é muito fácil, né? Então, as mães aí, inclusive, a depressão que as mães têm, que é que pegar essa carga nas costas sozinha, vamos dizer assim, que o cara é cúmplice dessa depressão também. Tem que ser responsabilizado, sim. Eu vejo isso daí como algo assim que tem que ser trabalhado. E eu sempre falo, não é pela criança, né? É pela situação. É muito triste saber que a pessoa simplesmente toma a decisão de sair, alegando em muitas ocasiões que é por questão do filho ser autista. É inconcebível, mas infelizmente isso acontece. Verdade. Acontece muito. O autismo, na sua opinião, com os laudos aparecendo, ele tem auxiliado aí no dia a dia, por exemplo, das novas iniciativas do poder público auxiliar ainda mais para que essas novas iniciativas cheguem às mães atípicas e às famílias? Pelo estado do Paraná, eu posso dizer que sim. Que o governador, depois que ele teve essa iniciativa de sancionar essa lei junto com a Assembleia lá, ele está chamando a atenção para esse tipo de situação, que lá na lei também fala sobre o funcionalismo público, né, sobre a flexibilização do horário, a, sobre a carga horária reduzida, né, para essas pessoas que têm mais necessidades, é uma forma de auxiliar, né, nessa questão também, né, a lei, ela tá clara nesse quesito. Bom, o que é ser autista? Por Eleandro. Que é ser autista é descobrir, né, que eu já nasci assim, que não era descobrir o que acontece comigo, né, o que acontecia comigo. E isso pra mim, eu vou falar nem o que que é, foi uma liberdade. Eu vou falar, confesso que foi uma liberdade, porque descartou a depressão, descartou a síndrome do pânico, né, e a ansiedade é uma comorbidade do autismo, então essa aí não descartou. Só que daí eu vivia de medicação, né? Eu tomava medicação para dormir, eu tomava medicação para ficar calmo, né? Tomo ainda medicação, mas só que por conta da ansiedade, a gente come, engorda, vem problema de hipertensão, vem problema
de colesterol, triglicerídeo, é consequência, às vezes, da ansiedade, alguma coisa, porque quando coloca alguma coisa na cabeça, é difícil de tirar, né? Mas antes eu não sabia o que acontecia, de lá, remédio. Hoje, como eu já sei, liga pra psicóloga. A psicóloga vai administrar isso aí. Então, para mim foi uma liberdade. Eu, no começo do diagnóstico, eu fiquei um pouco de luto, né? Falei, será? Eu mesmo não acreditava. Falei, mas será? Eu acho que eu não sou, não. Não é possível e tal. Daí ia indo nas terapias, daí ia falando, olha, assim, assim. E cada dia descobrindo que aquilo que eu já passava, que eu sempre passei, fazia parte do diagnóstico, né? Tudo, tudo, tudo. Um monte de coisa. Coisas boas, que nem as altas habilidades, que nem se formar em odontologia, ser policial militar, ser faixa preta de jiu-jitsu, ser capoeirista. Fiz 18 anos de capoeira, 13 anos de jiu-jitsu, né? Então, esse hiperfoco faz a gente chegar em alguma coisa e terminar. Não, sem falar que eu tenho outro curso superior de negócios imobiliários, corretor, mas não sei vender nada, não adianta. Eu não vou conseguir vender nada nunca. Esse é meu amigo atípico. Atípico, atípico. E a mensagem que você gostaria de passar para toda a comunidade de Maringá, um alerta, um detalhe, uma informação. Fale, meu amigo. Fala, Para Leandro. a cidade de Maringá, Para toda a comunidade sobre o autismo. para a cidade, respeito, né? Porque o que a gente mais escuta é assim, mas você não parece autista, né? Você conversa bem, você se entrosa, você se comunica bem, você não parece autista, falando que o autista tem cara, e a autista não tem cara. Então, respeito para a cidade, né? Respeitar quando vê o colarzinho lá, né? Todo lugar que for, não ficar é, discriminando, né? Para as mães, continue, né? Não desista dos seus filhos, que eles têm potencial. Eles têm potencial, entendeu? Alguns um pouco mais, um pouco menos, outros não foi ainda achado qual é o potencial dele, mas ele tem. Todo autista ele tem potencial e ele pode se desenvolver e ele vai. Um dia ele vai crescer, ele vai ter uma família, vai poder casar, que nem eu casei esses dias, né? Esses dias eu casei com a mãe de uma pessoa que é autista, né? E ela compreende, depois de um tempo aí eu tendo dificuldade com relacionamento, mas por conta disso também, que é uma das coisas que o autista tem problema com relacionamento. O seu enteado, no caso, é autista. Meu enteado, ele é autista. Enteada, né? E Enteado. se relacionar bem com ela? Maravilhosamente bem, porque a gente é praticamente igual, sem ter nada de laço de DNA. Viva a causa autista, né? Ele é nível 1 também e a gente se dá muito bem mesmo. É um menino de ouro, é um menino. Teve um pouco mais de dificuldade, né? Que nem fala que a mãe sempre levou pra cima, pra baixo, pra terapia com tudo. E teve um pouquinho de dificuldade para aprendizado, mas conseguiu. E, e o menino, ele é talentoso. Um menino lê assim que sabe história como ninguém. Então, todo mundo tem seu potencial. E os autistas também têm. Não desista as mães. A cidade respeite e as mães não desistam dos filhos, que vai dar tudo certo. Pode ter certeza. Nós vamos estar unidos para que isso Tem que ocorra. estar unidos. Se Com precisar certeza. se precisar de mim para qualquer coisa que eu puder ajudar, pode vir falar comigo. O que eu puder orientar, alguma experiência que eu já passei, que eu já vivi, eu vou tentar esclarecer da melhor forma possível. Se eu estiver na rua trabalhando, né, pode vir falar comigo. Eu converso com todo mundo e vou fazer o melhor que a polícia tem me oferecer. Eu tenho um minuto só. Surgiu uma pergunta aqui. O autista, ele tem que ter um cuidado diferenciado com os dentes? O autista, ele tem uns que nem faz a higiene, nem escova o dente, porque já é Vamos uma falar questão. nível 1. Nível 1? Olha, eu já vi nível 1 também que não tem cuidado.
Tem o nível um que ele não gosta de tomar banho. Tem o nível um que ele não gosta de escovar o dente. Por quê? É a sensação da escova. Eu tenho essa sensação, a sensação da escova com a gengiva. Aquela sensação é horrível. Então ele não faz por conta de mas só que tem que insistir, tem que ir atrás de uma escova mais macia, tem que ir atrás, tem que ir quebrando aquilo que atrapalha ele, porque a sensação, tecido, alguns tecidos me atrapalham, eu não consigo usar nada nos meus dedos, então é a mesma coisa com a boca, né? Às vezes o gosto da pasta, então tem que ir quebrando essa, essas coisas que são nocivas ali, é que ele tá incomodando e tem que falar, né? Se tá incomodando, fala por que que não consegue escovar? Ah, porque me incomoda na hora. E fala, o nível 1 fala, o nível 2 também, entendeu? Agora, estamos encerrando aqui, né? Existe alguma pergunta que você gostaria de responder? E esse que aqui está não fez? Fique à vontade. Eu acho que foi Um alerta. o principal, assim, que o pessoal, quando vem falar sobre o autista, né? É tipo, isolar o autista ali, tratar ele diferente. Então, a indiferença também é uma coisa que eu falo que é o capacitismo, né? Que você tá tratando ele com diferença. É diferente você ter o suporte, você precisar do suporte e a pessoa te tratar diferente, né? Que é aquele capacitismo que eles falam, né? Então, não ficar com capacitismo, tratar normal, porque se você tratar diferente, ele vai perceber. E aquilo ali incomoda ele. Aquilo incomoda. Que maravilha conversar a respeito do autismo para alertar a comunidade, falar a todos aí que estão simplesmente aguardando uma palavra amiga. E você trouxe uma palavra amiga, de conforto, expectativa. O microfone é seu. Vai para suas considerações, fique à vontade. Eu digo aquelas pessoas assim que acham que alguma coisa está errada com ela, mas sempre foi assim. Não começou de um tempo para cá. Vá atrás de um profissional, faça o teste do autismo, porque você saber que você tem alguma coisa que explica tudo aquilo que acontece, não vai te levar para uma depressão profunda, para uma situação mais extrema, né? Que parar, interromper a própria vida, né? Você vai entender aquilo que acontece com você e você vai sair daquele remédio. Às vezes a pessoa tá usando remédio para dormir, remédio para se manter calmo, remédio para tudo. E aqueles remédios só vão tratar o sintoma, né? Ele não vai tratar o geral. Então, às vezes, você tendo conhecimento do que acontece com você, que nem aconteceu no meu caso, eu parei com todos esses remédios controlados aí. Tem alguns problemas na hora da insônia, na hora de dormir. A gente tem aquele problema com a claridade durante o dia. E à noite quer ficar acordado porque a noite é melhor. E de dia dá sono. Então tem todos esses problemas. E é melhor você entender o que você tem, que você já nasceu daquele jeito, do que você ficar procurando e tentando remediar com um remédio que só vai te deixar com dependência. Eu fiquei muito tempo dependente de remédio, deu um trabalho para sair desses remédios controlados, entendeu? E viver mais em paz, saber o que acontece. E as pessoas sabendo também que elas têm que te respeitar nesse sentido, o dia que você fala assim, ó, hoje eu quero ficar um pouquinho mais tranquilo, mais quieto no meu canto, mas não é que eu tô bravo com ninguém. A mulher, né, as mulheres principalmente, você tá diferente, o que acontece e tal. É entender que aquilo ali é seu momento, você tá se autorregulando, né, que a gente entra em autorregulação ali quando a gente sofre muito estímulo externo. Então é isso que tem para falar. Pessoa que se acha que é um pouco diferente, que não é normal e que tenta e fica mascarando, né? Que a gente mascara, a gente sabe, pô, a gente tenta copiar o outro, o normal, né? Tá mascarando, vai procurar saber o que realmente tá acontecendo, que você vai ser mais feliz. Considerações finais, fique à vontade. Eu agradeço aí pela oportunidade de estar explicando aí, de estar falando sobre isso. Para mim, o pessoal acha que tem aquela. Eu sou muito repetitivo, fico falando isso aí para todo mundo, eu falo. É uma coisa que eu me sinto bem, eu falo, sou autista para todo mundo, para Deus e mundo. E falar agora em rede aberta é melhor ainda, entendeu? Porque para as pessoas entenderem e se conscientizar mesmo. Tem
muitos, pode ser seu irmão. Você fala que meu irmão sempre foi quietão. Aquela minha prima é quietona, aquele lá ele é quietão, fica lá e não aparece na família. Na minha família, o povo fala que eu era metido, eu era o chato, porque eu nunca aparecia em festa nenhuma, é difícil aparecer. Então, o recado é o quê? É poder falar abertamente o que acontece comigo e que o outro que se sentir na mesma situação minha se liberte. Se liberte. Durante 30 minutos conversamos aqui com o Leandro. Ele falou da sua carreira profissional, né? Ele é policial, dentista, né? Autista, lutador e amigo meu aqui. Então você já sabe. Ele é uma pessoa que expôs bastante a questão sobre o autismo. E olha que bacana a gente transmitir para a comunidade. Vou pedir para que a técnica abra. E aqui, ó, olhando aí pro pessoal, meu amigo, minha amiga, durante 30 minutos conversamos aqui sobre o autismo. O Eleandro, né, que recentemente faz um ano, né, que recebeu o laudo, sim, e ele falou muito bem. Obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção de ter vindo aqui. Um abraço lá ao pessoal da Teia, para a Andréia, para a Rosângela e a todas vocês, mães atípicas, o meu abraço, o meu carinho. E que Deus abençoe a todas vocês e a você também. Caso você, meu amigo, caso você, minha amiga, não conhecesse o Leandro, agora você pode dizer, prazer em conhecer, Leandro. Obrigado. Prazer é meu. Obrigado pela oportunidade. Fiquemos com Deus. Amém. Todos fiquem todos com Deus também.